Peço desculpa, muito boa tarde a todos. Estamos exatamente na sessão de encerramento, depois deste dia, que eu acho que foi um dia longo, mas foi um dia extremamente enriquecedor, na minha ótica, de tudo aquilo que aqui se passou e da importância que este colóquio teve para a abordagem, a reflexão desta problemática que a Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária elegeu como um tema preferencial a tratar no âmbito daquilo que é o seu plano de atividades para a presente sessão legislativa. Esta problemática dos efeitos do álcool sobre a condução centrada num setor específico da nossa população, que é exatamente a juventude, foi um denominador comum das preocupações de todos os colegas de vários grupos parlamentares que integram a Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária e teve um parceiro fundamental que muito animou a promoção desta sessão que hoje aqui levamos a efeito, que foi a Associação Nacional de Empresários de Bebidas Espirituosas. Tem havido uma estreitíssima relação de colaboração, de partilha de pontos de vista e particularmente também de entreajuda na questão do debate e da avaliação destas problemáticas. Portanto, eu entendo que, na qualidade de Presidente desta Subcomissão Parlamentar, que os objetivos foram atingidos, aqueles que estavam subjacentes a esta atividade, e julgo que o balanço, sinceramente, é um balanço extremamente positivo do trabalho que aqui ao longo do dia hoje foi produzido. Eu diria que a Subcomissão Parlamentar atingiu, ou cumpriu, melhor dizendo, plenamente a sua missão nesta sessão. Em primeiro lugar, uma missão que entendo tem a Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária, que é dar enfoque, ênfase à importância social e à importância política que toda a problemática da sinistralidade rodoviária e das suas consequências, e da análise das suas causas, deve ter partindo do Parlamento. Daí alguém hoje de manhã dizia que é das poucas subcomissões parlamentares que a Assembleia consagrou nesta legislatura e, consequentemente, entendemos e assumimos essa função, eu e todos os meus colegas da Subcomissão Parlamentar, como uma missão de natureza política, de natureza social. Pretendeu-se, da forma como se concebeu o programa, que a análise fosse interdisciplinar e transdisciplinar. E também penso que a diversidade dos pontos de vista aqui hoje trazidos por vários atores e vários responsáveis deu-nos exatamente a riqueza, porventura não conclusões muito arrumadas, mas particularmente a riqueza do desafio para novas reflexões e particularmente também a riqueza da multidisciplinaridade que esta problemática, como hoje aqui ao longo da tarde várias vezes foi focada. Julgo que também daqui resultou, e portanto a Subcomissão entende atingido o objetivo, um reforço das sinergias e do trabalho de parceria que é fundamental termos presente no tratamento desta problemática e no combate à sinistralidade. Tivemos hoje aqui abordagens da mais variada natureza e, particularmente, representações de diversificados setores de intervenção, do ponto de vista do poder político, das associações produtoras e comercializadoras de bebidas, da área da investigação e da ciência, do setor das políticas públicas, nomeadamente através da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ou seja, as sinergias, a parceria, o trabalho de equipa, julgo que foi aqui hoje consagrado. E por outro lado também me parece que se deu aqui uma nota importante e sobretudo também um ênfase àquilo que cada vez mais se percebe ser indispensável. A cooperação e a partilha de responsabilidade social no combate a estas matérias. E eu queria realçar o facto de termos tido neste debate hoje aqui perfeitamente assumido publicamente essa disponibilidade para a responsabilidade social que o setor da produção e da comercialização de bebidas alcoólicas aqui assumiu neste espaço, que é um espaço, enfim, naturalmente de grande visibilidade política e de assunção de compromissos perante os portugueses. Hoje aqui exatamente se conseguiu sublinhar e consagrar. Ou seja, estes, sinceramente, minhas senhoras e meus senhores, eram os grandes objetivos que tínhamos presente para esta sessão e irei eu dizer que me parece que a sessão atingiu plenamente os seus objetivos. Queria, por isso, naturalmente, e cabe aqui agora, deixar uma nota, uma palavra reforçada de sincero reconhecimento e agradecimento a todos que, desde o primeiro momento em que estabelecemos contactos, e quando digo todos os intervenientes,
que ao longo do dia nos prestaram os seus contributos, desde o Sr. João Francisco Pérez, Jorge Sandman, Alberto da Ponte, João Goulão, Helena Alves, Paulo Marques, Bosco Torremocha, Raul Cordeiro, Mário Muniz Barreto. Como dizia, desde o primeiro momento em que fizemos um contacto, manifestaram total disponibilidade, sem condicionantes de agenda e com um espírito de completa adesão a esta iniciativa e, portanto, esta nota que eu queria aqui deixar em nome da subcomissão parlamentar e permitam, em nome da Assembleia da República, de reconhecimento pela presença e pelo empenhamento que demonstraram na participação nesta sessão. Foi aqui várias vezes dito hoje, é lugar comum, pode-se por vezes pensar que é repetitivo, mas julgo que não devemos deixar de o dizer e de o afirmar. Temos feito em Portugal um trabalho fantástico no que diz respeito à melhoria significativa dos indicadores de sinistralidade do nosso país. E eu digo porque que eu acho que devemos sublinhar esta matéria e assumi-la. Nós, portugueses, temos muito, por vezes, a intenção de nos menorizarmos a nós próprios ou então de sermos constantes e sistematicamente críticos e destrutivos do nosso trabalho. E os resultados que temos no âmbito do combate à sinistralidade rodoviária em Portugal na última década são excepcionais. E, portanto, o facto de os sublinharmos me parece que é necessário fazê-lo sistematicamente, não só pela importância do que significam estes resultados, mas particularmente, ainda hoje de manhã falava com o senhor jornalista, me dizia, bom, acha que os objetivos traçados pelo nosso país não deviam ser mais ambiciosos? Eu digo, acho que sim, mais ambiciosos ainda. Esse é o denominador comum do pensamento e do estado de espírito de todos os intervenientes nesta matéria e temos, claramente, um bom exemplo de demonstrar que nos deve entusiasmar e dar energia para sermos mais ambiciosos nos objetivos, que é exatamente o percurso que fizemos nestes últimos 10 anos. E, portanto, no que diz respeito ao combate às causas, no que diz respeito à alteração de comportamentos, no que diz respeito à melhoria significativa das estatísticas e no que diz respeito a um atenuar-se também muito evidente das consequências, Portugal tem feito, fruto de um trabalho interdisciplinar, de parceria de muita gente, um grande caminho e um grande percurso. Na década reduzimos, como já aqui foi dito, cerca de 50% do número de vítimas mortais nas estradas portuguesas, 50%. Poupamos, durante esta década, mais de 10 mil vítimas, provavelmente naquilo que seriam os resultados ao longo, se tivéssemos mantido, se não tivéssemos feito a correção que fizemos. Tem esta dimensão o trajeto e a evolução que fizemos e, ao nível dos feridos graves, temos também dados de grande importância de redução de mais de 57% do número de feridos graves, nomeadamente, e só estou-me a referir neste ano em concreto, no ano de 2010. Contudo, o tema e a questão é imprevisível, é problemática e é sempre passível de recuos. Daí que não há condições para baixar a guarda neste combate. De ninguém, de nenhum dos intervenientes. Embora pouco, o ano 2010 mostra-nos exatamente que o caminho que vinhamos a fazer de uma forma sequencial há uma quantidade de anos sofreu aqui um pequeno invés. Bom, é 1%, mas é 1% de aumento do número de vítimas mortais. São mais 10 mortes nas estradas portuguesas em 2010, dados ainda provisórios que vão ser sujeitos à retificação. Mas só por si isso mostra do grande trabalho que continuamos a ter pela frente e, particularmente, do grande desafio e da minúcia e do pormenor da intervenção que é exigida a todos. Está completamente comprovado, que a relação estreita e íntima entre a taxa de álcool do sangue e a potenciar da situação de sinistralidade nas estradas é um dado perfeitamente adquirido. Há, porventura, alguns pequenos acertos de pormenor relativamente às percentagens que efetivamente os estudos apontam, os estudos técnicos, no sentido de que mais ou menos percentagem, se é de 30%, se é de 25%, este intervalo é discutível na base daquilo que são os estudos que nos são dados a conhecer, mas é claro que entre 25% a 35% dos acidentes nas estradas são, não só em Portugal, mas como em todo o espaço, no mundo em geral, e no espaço europeu já falei nisso, são efetivamente potenciados ou então até única e exclusivamente provocados por questões de consumo de álcool fora daquilo que são as normas e as taxas estabelecidas. E se extrapolarmos esta percentagem, por exemplo, para a realidade dos dados provisórios de 2010, dos 747 mortos neste momento apurados, se esta matéria fosse possível reduzi-la na base daquilo que é a percentagem que se aponta como sendo a causa da sinistralidade nesta matéria, poderíamos ter evitado cerca de 180 mortos
em Portugal no ano 2010. Tão simples ou tão grandioso e tão tenebroso quanto isto. Daí que estes números, se os extrapolarmos depois para o espaço europeu, nós estamos a pensar que, porventura, se tivéssemos eliminado, no limite daquilo que é, enfim, o ideal desta matéria, no espaço europeu podíamos ter evitado que falecessem entre 8 a 10 mil pessoas no ano 2010 nas estradas da Europa. Ou seja, isto é realmente qualquer coisa de uma dimensão brutal. Daí dizer, e hoje de manhã dizia aqui o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que isto nos leva a concluir o quê? É que há ainda muito para refletir e, sobretudo, há muito para empreender nesta matéria da segurança rodoviária. Uma conclusão, e estou a terminar, acho que foi transversal a estes trabalhos, é que residirá, sobretudo, no trabalho de parceria, no trabalho de equipa, no trabalho de complementaridade de intervenções, o progressivo sucesso desta questão. Naturalmente que quanto mais reduzimos, maior é a exigência para continuarmos este caminho, mas convergindo os vários intervenientes nesta matéria e potenciando as sinergias que daqui resultam, estou convencido, como aqui se concluiu hoje, que poderemos continuar neste caminho e atingiremos o objetivo. Desde logo, nas questões da educação e da formação dos comportamentos. Os vários níveis de intervenção ao nível da escola, enquanto espaço de formação por excelência e na família. Fundamentalmente, a questão aqui da formação e da preparação para o uso do ambiente rodoviário. Não só da máquina viatura, mas do ambiente rodoviário no seu todo. A questão da necessária constante insistência no investimento na infraestrutura, em tempo de dificuldades para o investimento, por vezes com tantas críticas extremamente negativas em relação a este objetivo, é importante perceber-se que se este caminho se fez, muito se deve à melhoria significativa em Portugal da infraestrutura rodoviária. E, portanto, é necessário continuar, naturalmente, ajustando o investimento às realidades da situação económica do país, mas não abandonar de forma nenhuma este trajeto e este objetivo. A vigilância e a fiscalização. As forças de segurança têm um papel fundamental nesta problemática também. Como é evidente, numa ação pedagógica, numa ação de fiscalização, naturalmente, e de punição que é indispensável, mas também, e aqui se percebeu, nomeadamente nestas campanhas 100% cool, cada vez mais também as forças de segurança abordam esta problemática numa lógica pedagógica de construção de novas atitudes dos cidadãos. E, por último, extremamente importante também, as ações de socorro, no que diz respeito ao atendimento e à urgência, e as ações de assistência hospitalar no socorro às vítimas. As políticas governamentais, Sr. Ministro, devem, e eu sei que é esse o estado de espírito, integrar todos estes conhecimentos e todos estes saberes. A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que no fundo é o grande cartilha da condução dos planos e das ações das políticas nacionais nesta matéria, tem em 2011 um ano intercalar de avaliação. E eu acho que é um ano fundamental para, em toda a dimensão do problema, mas centrado nestas matérias específicas do álcool e da condução, fazer uma pormenorizada e meticulosa avaliação. Um dos objetivos estratégicos da estratégia consagra as questões do combate ao álcool na condução, é repercutido nos objetivos operacionais, nomeadamente num objetivo 8, que está centrado só nessas questões, e tem várias ações-chave que são claramente dirigidas para esta questão. Portanto, eu termino deixando esta nota de agradecimento a todos aqueles que hoje aqui, ou de renovado agradecimento a todos aqueles que hoje aqui deram os seus contributos. Percebemos que há muito trabalho, como dizia, técnico para fazer e político para fazer, suportado em investigação e desenvolvimento, suportado numa estreita parceria com a sociedade civil, com uma assunção clara por parte dos governos de que a questão da sinistralidade, do combate à sinistralidade, é um desígnio nacional, é um objetivo que qualquer governo, independentemente da sua cor política, tem de ter na linha da frente. A Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária, neste Parlamento, continuará a assumir esta sua função, aquela função que eu há pouco dizia, e esta sua missão. Claramente não abrandaremos nesta matéria e, Sr. Ministro da Administração Interna, permita-me que deixe esta última palavra para lhe agradecer de forma reconhecida a sua presença, a sua participação no encerramento desta sessão e também permitam-me também aos serviços da Assembleia da República e permitam-me que frise a doutora Isabel Feijó, Dona Arminda Grave, que deram um grande contributo à organização de toda esta nossa sessão de trabalho, de um dia muito preenchido. Eu queria aqui deixar este reconhecimento desta nota e termino com
esta máxima que penso que também é claramente assumida por nós todos, entre conduzir e beber, é obrigatório escolher. Muito obrigado.